para o Conselho, eu escolhi exatamente participar da Câmara Técnica de Orçamento, de Monitoramento e Orçamento. Por quê? Porque eu queria compreender por que 49 milhões de mulheres negras, que na conferência de 2007 consegue, historicamente, pela primeira vez na história do Brasil, incluir um eixo, que a gente chama de eixo 9, no PNPM, que é o Plano Nacional de Política para as Mulheres. E o que eu queria compreender? Por que esse plano ele não conseguia ser implementado? Por que a gente consegue colocar um plano e por que a gente não consegue orçamento para esse plano? E, participando da Câmara Técnica de Orçamento, eu compreendi que a desigualdade ela está nos números. É ali que está essa desigualdade na partilha desse bolo, desse recurso. Por mais que nós sejamos 49 milhões de mulheres negras, a gente não consegue ter visibilidade dentro de um ministério que exatamente trata da questão das mulheres. Então, nós, as mulheres negras, nós somos invisibilizadas nas políticas públicas, nós somos invisibilizadas no orçamento. E também nessa Câmara Técnica eu compreendi que o planejamento ele dialoga com os números, ele não dialoga com a demanda da sociedade e não dialoga com essa especificidade. Isso é real. Como é que isso é real? Dentro eu vou falar dessa experiência dentro dessa Câmara Técnica, como é que eu tenho visto, como é que isso acontece no dia a dia da questão desse monitoramento, desse orçamento. Eu percebo que há uma exclusão dentro da própria participação. Por mais que você participe, por mais que você esteja presente, você acaba sendo excluída do processo do orçamento, do processo de realmente ter políticas públicas voltadas para determinado segmento. E isso é verdade. E eu me deparo todos os dias com as pessoas fazendo crer que eu acredite que essa política, de fato, nós, mulheres negras e as mulheres do Brasil, como se beneficia as mulheres do Brasil, as mulheres negras estão lá sendo beneficiadas e que não precisa de políticas públicas específicas para isso. E quando a gente está nessa compreensão, surpreendentemente, o que está acontecendo hoje? Nós tínhamos dentro da Secretaria Nacional de Mulheres, eu acho que 12 objetivos, onde cabiam todas as políticas para as mulheres. E hoje, o que nós vemos? Apenas 3 objetivos, aonde todas as políticas estão incluídas lá dentro. Se eu, como mulher negra, para olhar dentro de um plano que tinha 12 objetivos, eu tinha dificuldade, imagina hoje fazer esse monitoramento dentro de uma política, dentro do objetivo que tem apenas, dentro de uma política que tem apenas 3 objetivos. Todas as políticas elas foram colocadas apenas dentro de 3 eixos. É impossível, é humanamente impossível que nós, enquanto sociedade, possamos fazer esse monitoramento. O que nós conseguimos fazer dentro do Conselho? Nós conseguimos aprovar em um dos plenos a marcação do orçamento pelas mulheres e a SPM tomou isso para si, também dizendo que era necessário que o orçamento mulher ele fosse realmente marcado. Uma outra decisão que nós tomamos na Câmara Técnica foi que cada ministério que tem assento no SPM pudesse trazer para essa Câmara Técnica aonde é que está essa política para a mulher. A gente ainda não conseguiu que realmente isso seja uma realidade que vem. Então, é super difícil que os ministérios eles consigam ter esse olhar de gênero no momento do seu planejamento. Mas aqui, enquanto mulher negra, eu queria dizer da grande dificuldade que tem desse país, desse Brasil, conseguir olhar a questão orçamentária,
a questão do planejamento na perspectiva de raça e etnia. Infelizmente, essa ainda é uma realidade. A gente não consegue, de maneira nenhuma, ter como que medir como esse impacto dessa política do Brasil sem miséria, das mulheres mil, isso venha realmente beneficiar as mulheres negras. E falando da questão da transversalidade, eu tenho feito assim, vários questionamentos, fazendo a seguinte pergunta: como que a sociedade ela vai medir, ela vai mensurar na sua transversalidade a questão da política do recurso cívico para as mulheres? Como que a gente mede isso? É ilusão. Então, esse planejamento, quando eu digo que o planejamento ele dialoga apenas com o número e não com a sociedade, é nesse sentido. Então, dizer que essa agenda transversal ela vai fazer a gente se enxergar é ilusão. Eu olho essa agenda transversal e eu não vejo lá as mulheres negras. Se dizer que a agenda transversal nós vamos acompanhar, também é ilusão, que não dá para acompanhar. E assim, o que eu observei também por mais que tenha esse discurso de dizer que há uma aproximação, pode ter uma vontade dessa aproximação com a sociedade civil, mas eu acho também que há um desmerecimento com o olhar da sociedade sobre esse orçamento. Esse desmerecimento eu vejo porque, desde quando eu comecei a militar no movimento, eu entendo que instituição como INESC e CFM são grandes instituições que têm um olhar da sociedade, que têm um respeito da sociedade muito grande em cima de orçamento. E eu não posso acreditar que o CFM e o INESC estejam errados nesse momento. Então, aqui eu queria dizer, como sociedade civil, que da grande importância de ter esse orçamento mulher marcado, que a transversalidade ela não vai atender, de fato, todas as especificidades. Isso pode ser um futuro muito longe. Por quê? Porque quando se fala em território da cidadania, eu moro num município que se chama Macapá, que concentra a grande área das comunidades quilombolas. Mas o território da cidadania, que não foi inventado por nós, mas que foi inventado pelo governo federal, grande maioria, não pelo governo local, mas pelo federal, grande maioria dessas comunidades, elas não estão dentro do território da cidadania. Ou seja, as nossas comunidades quilombolas, elas não são beneficiadas, grande parte, pelo programa do MDA. Nós temos 4 territórios da cidadania e apenas 2 comunidades dentro desses territórios. Isso vocês podem verificar. Então, essa política transversal, ela atende parte da sociedade. E uma outra coisa também que eu percebi, que ontem foi colocado, foi dito que foi pela Graça que não queria se aprofundar, é que essa questão do orçamento, ela é uma disputa. Entendeu? Então, eu, olhando esse orçamento na minha visão de sociedade, eu vou ter que ir para a disputa, se eu quiser botar a mão nesse dinheiro. Então, o orçamento do Brasil ele é planejado dessa forma, ele é planejado para excluir a gente na própria participação e é planejado para que entre nós, sociedade civil, a gente acabe indo para o enfrentamento em busca de recursos para cada segmento. Então, é isso que eu queria falar aqui e muito obrigada.